no Brasil, cerca de 75% da população é analfabeta funcional. Dessas pessoas, apenas 4% chegam até o ensino superior. E quando chegam, segundo dados do IBGE, continuam tendo dificuldades para entender o que estão lendo. Mas por que será que isso acontece? Para falar sobre os desafios da leitura, da escrita e da interpretação de texto, o destaque recebe o coordenador do curso de Letras da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, professor mestre Damião Carlos Nobre. Damião, bem-vindo ao Destaque. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, prazer é meu de estar aqui. Eu queria começar querendo saber de você se a interpretação de texto virou esse bicho-papão realmente e se virou, por que virou? Na verdade, a interpretação de texto nunca foi bicho-papão. Na verdade, ela sempre foi negligenciada na escola. A gente ainda hoje pensa que o cara que é bom de português é aquele que sabe de cor o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, que conhece muita gramática. Na verdade, não é por aí. A gente, hoje, com pesquisas sobre gêneros textuais, sobre análise do discurso, as pesquisas estão cada vez mais lidando com a ideia de que é bom em português aquele que se comunica bem em língua portuguesa, inclusive tendo habilidade para falar em variedades diferentes, ser mais formal em situações formais, ser menos formal em situações informais, e entender aquele texto que ele está lendo. Antes era muito comum que os exercícios de interpretação de texto envolvessem pura relação de copiar e colar. A gente lia, eu lembro, não sei se na época que você fez aí retirava fundamental, aquele trechinho do texto, não era aí? Ia lá Napoleão passeou com um cavalo branco. Qual era a cor do cavalo de Napoleão? Branco. Isso não gera um estudante que é alfabetizado funcionalmente. A gente vê isso no dia a dia. A gente aqui mesmo na faculdade, às vezes um aluno quer fazer uma solicitação de revisão de prova, e aí ele diz na revisão de prova que ele quer que a nota dele seja alterada, porque ele precisava de um 7 e tirou um 6. E não consegue perceber que esse processo, ele deveria dizer o que já havia de errado na avaliação que ele sofreu para que fosse revista a nota. E dessa forma com tudo, nas eleições, em todos os campos em que a gente atua com a língua, muitas e muitas vezes nós disponibilizamos textos por escrito que dizem quais são os procedimentos que alguém deve seguir para realizar qualquer atividade, e ainda assim as pessoas ligam para ter a informação oralmente, porque não confiam na interpretação que fizeram do texto escrito. Pronto, a gente chegou no ponto-chave, fazendo uma comparação com a matemática, né? Você acha que os alunos eles estão muito interessados em encontrar o X da questão e deixando de lado outras interpretações? Na verdade, eu acredito que nós, professores de português, que muitas vezes queríamos trabalhar a língua portuguesa como se fosse matemática, como se tivesse uma pergunta cuja resposta fosse sempre a mesma. E isso não é verdade em comunicação. A gente sempre tem muito mais de uma maneira de dizer a mesma coisa. E quando muda o contexto, dizendo exatamente a mesma coisa, nós significamos coisas diferentes. Pronto, já que você falou em relação ao curso de letras em si, você vê alguma mudança necessária na grade curricular do curso para melhorar essa prática de escrita, de leitura dos alunos? Hoje as grades dos cursos de letras já envolvem análise do discurso, sociolinguística, elas já trabalham produção textual de uma outra maneira, já incluem a disciplina de gêneros textuais e ensino. As grades de letras já estão sendo adaptadas. É claro que sempre há melhorias a serem feitas, mas as grades hoje trabalham com os alunos de uma maneira já bem diferenciada. Os próprios PCNs para o ensino médio também já trabalham com essa visão da língua como um instrumento para permitir a interação entre as pessoas. O problema é que tudo em educação demora muito a mudar, porque os professores que já estão na rede, muitas vezes eles não estão se reciclando, fazendo uma formação continuada. E mesmo os alunos que formam agora, muitas vezes eles chegam na escola e encontram coordenadores mais antigos, com visões antiquadas da língua, e precisam se submeter às ideias desses coordenadores.
Damião, o que você poderia apontar como desafios das instituições de ensino em formar novos leitores no século XXI? A ideia de formar novos leitores é conseguir fazer com que as pessoas entendam que a leitura é uma forma de aquisição de conhecimento, é uma forma de lazer, é uma forma de interagir e conseguir lazer daquilo. Então, quanto menos as tarefas de leitura parecerem com tarefas escolares, mais a gente vai estar aproximado de uma educação que forma realmente leitores. Falta muitas vezes nas atividades de leitura uma ideia direta de que, bom, eu estou lendo e na minha vida, no meu dia a dia, essa habilidade que eu estou adquirindo vai servir para tal coisa. É o que a gente chama em teoria de aprendizagem significativa. O aluno precisa perceber qual é o significado daquela aprendizagem que ele está tendo para o dia a dia, para a vida dele. Não é só aquela leitura voltada para fazer uma prova, para fazer uma atividade da faculdade, de repente, não é isso? A leitura por prazer. É uma coisa interessante, com alunos da área de literatura, né? É muito comum que sejam pedidos em ambiente escolar, seja pedida a leitura de livros clássicos. E os alunos leem esses livros pensando que vão ser cobrados numa prova sobre o assunto daquele livro. E acham um porre a leitura desses livros. E interessante que, às vezes, esse mesmo aluno que leu o livro e achou um porre, porque ele leu na intenção de fazer uma prova, chega nas férias, pega aquele mesmo livro, lê não mais para fazer prova, lê porque estava a fim de ler, foi o livro que tinha uma história que o interessou, e acha o livro excelente, acha o livro maravilhoso. Uma coisa que eu imagino que ajudaria muito é trabalhar também, não que os clássicos da literatura devam ser deixados de lado, mas perceber também as características literárias presentes no Harry Potter, presentes nesses autores mais recentes, presentes nas revistas em quadrinhos, presentes naquilo que hoje já se utiliza como uma leitura de lazer pelo jovem. A escola tem que parecer mais com eles, não são eles que têm que parecer mais com a escola, até porque é a escola que está correndo atrás de se colocar nesse novo século. Se modernizar também, né? Nesse ambiente. E, Damião, como você acha que deve preparar um aluno na atualidade? Ele deve ser preparado com base só aprender aquele português, aquela gramática, aquela literatura só para concursos, para vestibulares, ou ele deve aprender aquele português que ele consiga apenas se comunicar melhor? Olha, Qual dos dois seria o mais importante, se é que existe, né? Não é nenhum lado nem outro. A verdade é que nós muitas vezes discutimos a questão da escola formar para concurso, ou formar para o vestibular. O Enem deu uma contribuição muito grande nisso. Demais. Porque o Enem não cobra mais gramática pura e simples. Você não vai ver um enunciado do Enem perguntando se isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, indireta, se tem um agente da passiva, se não tem. Sempre são questões contextualizadas. A gente volta para a questão da aprendizagem significativa. Quando o aluno aprende gramática e aquela gramática que ele está aprendendo serve para que ele interprete melhor um texto, ele tem dúvidas se o que o autor queria dizer era uma coisa ou outra, e aquele conhecimento gramatical o ajuda a compreender o texto, ou o ajuda a perceber diferentes nuances do texto, diferentes estratégias do autor, quando ele aprende gramática assim, aí sim ele está aprendendo português. Então o desafio da escola é formar alunos que sejam capazes de ler e entender o que eles leram. E além disso, que sejam capazes de escrever e passar por meio da escrita aquilo que ele tem interesse de passar. Inclusive conseguindo perceber formações ideológicas e formações discursivas presentes naquele texto que ele está interpretando. Você como professor, né, ensino superior, médio também, não é isso? Pela tua observação, em que os alunos sentem mais dificuldades? Dos teus alunos, assim, Damião em particular falando, na interpretação, na escrita, em quê? Eu acredito que os alunos têm muita dificuldade em sair daquilo que é memorizável e passar para uma atividade que não seja memorizável.
Então, quando ele precisa memorizar uma regra gramatical e colocar isso num exercício, ele não tem grandes dificuldades, não. Mas quando ele precisa ter competências e habilidades para, de fato, produzir, aí ele sente mais dificuldades. Atividades como fazer resenha, atividades como definir um conceito com as próprias palavras. O aluno, muitas vezes, ele tem tanta dificuldade com isso, ele prefere memorizar o conceito que está no livro do que escrever aquele conceito da maneira como ele entendeu. Da interpretação fazendo dele, né? a própria redação. Redes sociais, vamos falar agora de uma coisa polêmica. Redes sociais, ela emburrece o aluno? Eu acho que não. Acha que não? Eu Aquela acho que linguagem virtual, aquela... Eu acho que aí tem um dos grandes problemas também nosso, dos professores de português. A gente tem mania de achar que o aluno que usa muito o WhatsApp, que usa muito o Facebook, que está muito tempo nas redes sociais, ele perde a capacidade de se comunicar por meio da modalidade padrão da língua, quando não é bem isso que acontece. Então isso é só um preconceito, isso é um algo, mito. Pronto. Eu gosto de comparar comigo. Eu fui um adolescente muito magro. E eu ia para a faculdade a pé e voltava da faculdade a pé. Até que eu consegui comprar uma moto. E eu passei a engordar. Eu comecei a ir para a faculdade de moto. Eu comecei a fazer todos os meus trajetos utilizando o transporte próprio. Entrou meio que parcialmente no sedentarismo, né? Não, não é isso. É que, será que a moto engorda? Ter moto engorda? Não. Mas eu engordei porque tinha moto. Mas aí você deixou de fazer outras coisas, não é? Não foi o fato de eu comprar a moto, não é o fato de eu usar moto que me fez engordar. Foi o fato de eu parar de caminhar. Foi o fato de eu passar a fazer menos atividade física. Então, fazendo o paralelo, não é o fato do aluno usar as redes sociais que faz com que ele não tenha domínio da norma padrão. Ele vai ter menos domínio da norma padrão quanto menos ele utilizar a norma padrão. E isso é independente das redes sociais. Existem até várias competências e habilidades em que as redes sociais vão ajudar. Porque uma das dificuldades do escritor é conseguir se colocar na posição do leitor. Principalmente quando a interação é assíncrona. Quando eu tenho que dizer alguma coisa que a pessoa vai interpretar sem que eu esteja do lado para explicar o que eu quis dizer. E isso as redes sociais pedem. E muitas vezes a gente escreve nas redes sociais alguma coisa e as pessoas interpretam de maneira diversa daquela que a gente quis dizer. E essa atividade faz com que a gente preste mais atenção na maneira de escrever. Ah, não, posso dizer isso dessa forma, porque se eu disser isso dessa forma, eu vou dar margem a essa outra interpretação. Então, essa parte de conseguir se colocar na posição do leitor, as redes sociais contribuem. O WhatsApp também contribui. O problema não está em usar muito uma modalidade não padrão da língua. O problema está em você ter pouco uso da modalidade padrão. E não saber separar, né? Onde usar cada uma. Mas até que você vai separar melhor à medida que usar mais. Então, minha mãe tem dificuldade em usar o WhatsApp porque ela usa pouco. Não é porque ela tem mais idade. Outra pessoa tem mais dificuldade em escrever, porque se você imaginar quantas palavras você escreveu ao longo de um ano, que eram em modalidade padrão da língua, que eram numa redação voltada para o Enem, quantas palavras você escreveu ao longo do ano no WhatsApp e no Facebook? Na linguagem mais virtual, né? Então, essa linguagem virtual, você vai ter muito mais habilidade nela por usar muito mais. Você falou essa questão das redes de a pessoa poder observar mais o que escreve para ver se não está dando margem para outras interpretações. E a gente, como sociedade, tem uma mania de achar, pelo menos eu pensei assim um bom tempo, várias pessoas do meu círculo de amizades também pensam assim ainda, que existe uma única interpretação de um texto. Não. É correto? Não é correto. Está muito longe do correto. Dependendo do gênero textual, você vai ter mais ou menos possibilidades de interpretação. Então, uma notícia de jornal, espera-se de uma notícia de jornal que ela tenha uma interpretação mais fechada, que aquelas informações ali
sejam mais objetivas. Se for uma linguagem mais poética, já pode ter outras Passou para o texto interpretações. literário, o autor deixa de ser dono do texto assim que ele publica. Porque um texto de cunho artístico está correndo o risco do autor fazer uma prova de interpretação de texto sobre o texto dele e cometer erro de interpretação. Porque existe muito mais do que uma forma de interpretar exatamente a mesma coisa. Bom, acho que a melhor pessoa para responder isso essa pergunta que eu vou fazer agora é você, que é professor do ensino médio e do ensino superior. Existem aspectos que diferenciam a interpretação, a leitura, a escrita nesses dois níveis de escolaridade? Existe algum aspecto que a gente possa apontar? Olha, eu não sei se tecnicamente tem a grande diferença. Existe um amadurecimento natural, né? É lógico que um aluno de primeiro, segundo, terceiro ano do médio, ele não tem a mesma maturidade de um aluno de nível superior. E quando a gente pensa em analisar discursos, essa maturidade é importante. Então, por exemplo, uma criança de fundamental, muitas vezes compra o discurso publicitário como sendo verdade. Então, ele vai usar lá aquele desodorante achando que realmente se ele usar, as meninas vão correr atrás dele. O aluno de ensino superior já tem uma mente um pouco mais madura, ele já consegue entender que ali existe um enunciador que oferece ao público que vai comprar aquele produto uma imagem figurada de sucesso, a qual ele imagina que o consumidor dele quer entrar em conjunção, então ele enxerga aquilo ali como uma linguagem figurada, como não real. E o mais jovem ainda tem dificuldade de separar esse real do irreal. Além disso, tem muito problema com leitura envolvendo você não pensar fora do contexto. A gente conhece assim, existe o contexto, que é o meio sócio-histórico onde o texto foi produzido, e existe o cotexto, que são as relações que estão dentro do texto sem se expandir para fora dele. Quando eu vou interpretar um texto, se eu souber quem foi o autor, qual é a posição ideológica desse autor, em que contexto esse autor disse aquilo que ele está dizendo, fica muito mais fácil de interpretar o que está em si dentro do texto. Então, essa relação do autor com o texto, de pensar, espera aí, eu vou ler esse texto, mas quando ele foi produzido? Quem produziu? Como que essa pessoa que produziu esse texto queria que esse texto parecesse para mim que sou o leitor? Será que esse texto foi produzido para um leitor no meu perfil? E se não é no leitor do meu perfil, qual o perfil do leitor para o qual esse texto foi produzido? São questões que na época de Qual é a Cor do Cavalo do Napoleão não eram levadas em consideração, eram impensáveis. E essas questões hoje são colocadas, inclusive são cobradas em provas de concurso, são cobradas em provas do Enem, e quanto mais os concursos vão se adaptando, vão melhorando, vão se tornando mais modernos, eles vão cobrando menos aquilo que é possível de ser memorizado e vão cobrando mais habilidades e competências. Damião, existe muitos educadores, eles pensam, pelo menos esses mais antigos, como você falou, eles dizem que é muito difícil despertar no jovem o interesse pela leitura. Você concorda com isso? Ah, não, de jeito nenhum. Basta você olhar para um adolescente com o celular na mão. Ele está fazendo o quê? Ele está lendo. Só que ele está lendo aquilo que ele tem interesse de ler. Na verdade, não é o interesse da leitura que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de fazer com que o jovem leia o que nós queremos que ele leia. Pronto, agora me diga, você como educador, de que forma você desperta esse interesse nos seus alunos? Olha, deixando mais Machado de Assis de lado e trazendo mais Harry Potter. Na verdade, hoje eu não tenho dado aula de literatura, então esse incentivo à leitura só pela literária não é muito o meu mistério no dia a dia. A leitura, no caso, como eu trabalho muito com produção de textos, com ensino de redação, inclusive, a gente fomenta muito a leitura no sentido de, vamos ter um tema para a redação. A redação desse mês vai ser sobre preconceito linguístico. Então,
O aluno vai às redes sociais, o aluno vai à Wikipedia, o aluno vai à internet procurar informações sobre essa temática, procurando argumentos para defender o ponto de vista dele. Outra coisa que faz ler bastante, uma brincadeira que eu faço em sala de aula, por exemplo, um tema polêmico, aborto. Sim. Eu tenho lá 20 alunos e digo, olha, quem é a favor do aborto? Só levanta a mão. Quem é contra? Só levanta outra mão. Então, vocês que são a favor... Não, vocês que são a favor vão produzir um texto dissertativo argumentativo que vai chegar na tese de que o aborto não pode ser liberado. Quem é a favor vai defender como se fosse contra. Quem é contra vai defender como se fosse a favor. Para fazer com que pense na casinha do outro. Consiga enxergar outros pontos de vista. E assim, para isso, vão ter que ler bastante. Agora, a questão de despertar o interesse pela leitura, eu penso mais na minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, e quando ela tinha 7, ela queria ler Mônica Jovem. E Mônica Jovem tem namoro. Mônica Jovem é adequada para crianças maiores. Só que eu via que a minha filha queria parecer uma criança maior. Aliás, como toda criança, quer ser mais velha. E achava o máximo ser a única da turminha que podia ler a Mônica Jovem. Sim. Então, ela lia Mônica Jovem. Ah, mas não era adequado para a idade, mas era o que ela queria. E aí ela adorou, leu todas, cresceu um pouquinho, foi ler Nanatsu no Taizai, que eu não sei o que era. Mas descobri depois que é um mangá japonês, sobre os 7 pecados capitais. Ah, mas fala de luxúria, a menina tem 10 anos. Mas ela gosta de ler. E aí, a partir dessa leitura, ela foi para outros livros mais longos, como Rainha Vermelha, e começa a ter essa interatividade com o aspecto da leitura. Leu coisas que hoje talvez ela se envergonhe de dizer que leu. Leu as biografias lá do youtuber, como é que é o nome dele? Que tem um garoto que tem acho que 23 anos, tem 3 biografias. Ela leu as 2 primeiras, hoje ela acha uma grande besteira. Lê a biografia de um youtuber. Mas isso ajudou para que ela, hoje aos 12, consiga enxergar a leitura não como uma atividade escolar, mas como uma atividade de lazer. Sim. Do mesmo nível que é assistir uma série na Netflix, do mesmo nível que é ver um filme no cinema. Então, eu acho que o caminho para incentivo à leitura passa muito mais por aí. A gente tem que descobrir o que os nossos jovens estão a fim de ler, quais são as temáticas que interessam a eles, e a escola cobrar deles a interpretação de coisas que acrescentem para o dia a dia deles. Eles consigam enxergar uma função naquela leitura. Damião, a gente está terminando o programa, estamos terminando aqui o destaque. Queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, tá bom? E se você tiver alguma coisa a acrescentar sobre o assunto... Para mim foi um prazer. Eu acho que o que a gente tem para falar sobre essa temática de ensino de língua portuguesa é compreender que a língua ela não é uma só. Para que as pessoas consigam interagir utilizando a língua portuguesa, elas precisam ser poliglotas da própria língua. Elas precisam conhecer diversas variedades linguísticas que são adequadas em diversas situações comunicativas diferentes. E tão relevante quanto saber escrever uma boa redação para o Enem, é saber se comunicar também em situações informais, é saber também apresentar um seminário, é saber também como se comportar numa mesa de bar. E a partir do momento em que a gente acaba esse preconceito de que só existe um jeito correto de falar, os outros todos estão errados, e passa a uma visão de língua como um instrumento de interação, que da mesma forma que a roupa que a gente usa, deve estar adaptado a cada situação em que nós estamos nos comunicando, a leitura vai ficar muito mais fácil e até a gente consegue ser mais convincente para o aluno, porque quando você diz para uma criança que aquele jeito é o certo de falar e todos os outros estão errados, e ele olha para dentro de casa e vê que ninguém fala certo, só o professor, ele nem se arrisca, ele nem se arrisca, ele nem acha que, não, poxa vida, se só o professor consegue, até o professor ele diz numa hora que aquilo é errado, noutra hora ele está falando, onde é que eu vou aprender isso? Não vou aprender nunca. E aí larga de mão mesmo.
é muito mais interessante, faz muito mais sentido pensar o ensino de língua como fazer com que a pessoa aprenda a se comportar de forma diferente, de acordo com as situações em que ele vai interagir. Sim. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Destaque, tá, Damião? Eu que agradeço, é um prazer. Aqui termina mais um Destaque, um programa produzido pela FGF TV e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.